tudo pronto aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa Oficial para mais uma belíssima história de amor. Se você gosta das histórias de amor, essa aqui eu tenho certeza que você vai amar. Tá tudo pronto? Tá tudo certinho. Antes de eu começar, um pedido. Queria que você se tornasse membro do nosso canal. Isso é muito importante para mim e para o YouTube. Por favor, seja membro e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Um outro pedido que eu quero fazer. Você já conhece o nosso canal dos mistérios? Porque o Paulinho Boa Pessoa tem 2 canais aqui no YouTube e graças a Deus ambos com muito sucesso. O canal dos mistérios é onde eu conto as histórias da meia-noite, mistérios da meia-noite, as histórias sobrenaturais. Tem uma história que eu estou contando lá. Gente de Deus, que história linda, 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 linda. É sobre uma moça que o noivo dela morreu no dia do casamento. Aliás, no dia não, no momento. Na hora do casamento, esse noivo dela teve um mal súbito no altar e caiu. Foi um ataque de coração fulminante. E a partir dali, essa moça começa a sofrer com uma perseguição que ela não conseguia entender, porque era uma perseguição que acontecia além do mistério, do outro lado do mistério. Eu quero que você ouça. Eu quero que você viva essa história. Mas, Paulinho, onde eu encontro essa história? Essa história está no canal dos mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Como é que eu faço para chegar lá? Ó, abaixo aqui do vídeo tem um link que te leva direto para lá. Mas se você não quiser achar complicado, basta digitar assim no YouTube. Você digita Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Ou no Google, Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. E aí você vai poder ouvir a nossa história. Lógico, lá também você pode se inscrever e lá também você pode se tornar membro do nosso canal, o que será muito importante para mim. Muito bem? Está preparada para ouvir uma história linda de amor? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque aqui no canal, mais uma história de amor acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Era uma festa, pra mim era uma festa. Eu, carioca, nascido no Rio de Janeiro, eu ficava contando os dias para que chegasse o período de férias escolares para que eu pudesse ir até Lorena. Eu passava lá as minhas férias, saía do Rio de Janeiro, pegava aquele ônibus da Pássaro Marrom, era a empresa que me levava até Lorena, e era uma alegria chegar na casa da tia Lena, do tio Varríquio, meus primos me esperando, Ercílio, o Marcos, o Theo. Era uma festa na rodoviária. E quando eu chegava na casa, a minha tia havia preparado com tanto carinho para mim aquela torta de berinjela, meu prato predileto, meu prato preferido. Ali começava a minha festa. A minha festa, se fosse férias de meio do ano, a famosa férias de julho era um mês. Se fosse do fim do ano era mais tempo, porque eu pegava o finzinho de dezembro, janeiro inteirinho. Eu só voltava mesmo lá para fevereiro pro Rio de Janeiro. Que delícia que era! E exatamente quando eu já era um adolescente querendo ser homem, ali por volta dos 17 anos. 17 anos. Foi exatamente naquele momento, naquelas férias de fim de ano, que eu fui para Lorena. E quando eu cheguei, recepcionado como sempre, comendo daquela torta de berinjela, os meus primos, eles estavam com o rádio ligado.
E de repente, o rádio ligado, eu ouvi a voz daquela moça. Era uma moça que cantava ao vivo na rádio de Lorena. Comecei assim a escutar música e me empolguei com a voz daquela moça. Saudade, palavra triste quando se perde um grande amor. Nossa, que voz bonita! Na estrada longa da vida eu vou chorando a vida. Você tá falando a voz do homem? Não, a voz da... a voz da mulher. Ah, é a Marina. É a Marina. Ela canta aqui na rádio. Esse senhor que tá tocando o violão, seu Vieira, é o que tá fazendo a segunda voz pra ela. Nossa, como ela... mas ela é daqui? Ela é daqui. Aumenta o volume, deixa eu ver. A voz desde sofrer. Puxa, como ela canta bonito, hein? Quem para por seu carinho só um pouquinho do seu amor. Eu até cantei junto. Meu primeiro amor. Tão triste acabou, só a dor ficou nesse peito meu. Eu cantei junto, sabe? Aí meus primos foram observando a empolgação com a qual eu fiquei com a voz daquela moça. Nós vamos te apresentar. Você gostou da Marina? Ela deve ter mais ou menos uns 15, 16 anos. E no dia seguinte, um sábado, por volta de umas 7 horas da noite, meus primos e tios convidaram-me para ir até o centro de Lorena. A gente foi passear na praça principal da cidade, onde havia um chafariz, cujos esguichos iluminados variavam, formando lindos desenhos, como se as águas bailassem, acompanhando o som da retreta militar. Era uma orquestra formada por músicos do batalhão do Exército do 5º RI da cidade de Lorena. Eles que tocavam sem parar e tocavam de tudo. Tudo aquilo para mim era uma beleza inenarrável, novidade, porque eu não via aquilo no Rio de Janeiro. Eu havia nascido e me criado no Rio de Janeiro. Eu só, para curtir essas coisas, eu tinha que estar lá em Lorena. A cidade fervilhava em torno de uma praça. Adultos, jovens, crianças passavam na calçada, como se tivessem combinado, sabe? Cada um se olhava. Era aquela coisa romântica, bonita e ao mesmo tempo delicada. Foi quando um dos meus primos, foi o Theo, me chamou a atenção. Neylor, lembra a menina que estava cantando no rádio? O que eu te falei, a Marina? Ela vem vindo ali. Eu vou te apresentar. Não sei porquê, mas na hora eu senti um tremor nas mãos, uma emoção. Marina, esse aqui é meu primo Neylor. Não liga pro jeitão dele falar não, que ele é carioca. Ele queria te conhecer. Muito prazer, Marina. Eu escutei você cantando no rádio. Que voz que você tem. Você canta muito bem. E a partir dali, conversávamos sobre tudo. E não desgrudamos mais. Aquela seria a minha primeira namorada. Eu já havia tido até 17 anos algumas coisinhas assim, alguns flertes no Rio de Janeiro, mas igual a Marina, era a primeira vez. E como dizia a música que ela cantava: embora por teus carinhos, só um pouquinho do teu amor. meu primeiro amor,
meu primeiro amor. Marina, que delicada que ela é, que apaixonante que ela é. Meu primeiro amor. Aquele sentimento todo foi se apossando de mim. Uma flor que desabrochou. Depois eu ficava com medo. Puxa vida, tô me apaixonando por essa moça, tô me prendendo a ela, depois terei que voltar ao Rio de Janeiro. A minha mãe tinha uma missão importante, eu teria que fazer cursos especiais, porque a minha mãe queria que eu entrasse na Marinha Mercante. Era o objetivo de toda a minha família. Eu teria que entrar para a Marinha Mercante, sabe aquela coisa da mãe preocupada? Eu já não tinha mais o meu pai e a minha mãe extremamente preocupada comigo, que eu tenho que entrar na Marinha Mercante, e ao mesmo tempo eu lá em Lorena me envolvendo, me apaixonando, e quando eu tiver que voltar para o Rio de Janeiro e os cursos que eu tenho que fazer e eu tenho que entrar para a Marinha Mercante, aqueles conflitos. Eu me lembro que foi num outro sábado. Nós fomos a um salão, um clube de Lorena. E nesse clube, lá estava a Marina. E de repente, quando tocou uma música de Glenn Miller, eu me aproximei. Marina, você me dá o prazer dessa dança. Com muita honra, Naylor. Com muita honra. E aí, eu fui mostrando para ela meus dotes. Eu sempre fui um exímio dançarino. E ela me elogiando. Nossa, Neila, como você conduz bem a dama. Não é por querer me gabar não, Marina, mas dançar é uma coisa que, sei lá, tá no sangue, né? A minha mãe conta que meu falecido pai, segundo a mamãe, era um exímio dançarino também. E ele conquistou a minha mãe assim, dançando. E é assim que você tá me conquistando também, Neila. E foi no escurinho daquele salão, escondido de todos, que nós trocamos o nosso primeiro beijo. Beijo de amor. Strong baritone echoes through the church. Essa vai ficar sendo, Neila, You thought this a would nossa help música, o nosso tema. you, but it just made things worse. Muito bem escolhido. Hot dog and a Glenn Miller, o nosso tema. $4 in change. E foi a partir dali que eu fui até a casa da Marina, falei com a mãe dela, Dona Hilda, com o pai dela, o seu Olavo, e pedi oficialmente a mão dela em namoro. Você não vai aprontar nada no Rio de Janeiro não, né? De jeito nenhum, amor. E nós escrevíamos cartas quando eu voltei pro Rio de Janeiro. Olha,
Era uma coisa impressionante, porque nós chegávamos a mandar no mesmo dia. Ela chegou a colocar para mim no mesmo dia 3 cartas no correio no mesmo dia. Uma carta que ela escreveu pela manhã, outra de tarde e outra à noite. As cartas que vinham perfumadas, e aquilo só fazia crescer o nosso amor, a nossa linda história de amor. E era assim que nós namorávamos. E quando começamos a namorar, ela com 16, eu com 17 anos, éramos praticamente meninos, adolescentes, mas tínhamos conosco uma certeza: iremos nos casar, vamos formar a nossa família, iremos nos casar, será assim. Mas a minha mãe de certa forma ficava preocupada. Ela me via tão apaixonado, e de fato era o que ocorria, e ela alimentava todas as esperanças de que eu conseguisse entrar para a Marinha Mercante. Eu teria que fazer aqueles cursos todos. Eu precisava me preparar no EFON. O EFON era uma escola especial para isso. Eu teria que fazer curso. A minha mãe dizia: quero te ver, filho, com o crachá de boné oficial da Marinha Mercante, filho. A mãe quer você lá. E ela me via tão empolgado naquele amor. E assim, eu me preparando, cursos preparatórios, eu teria que prestar concursos para a Marinha Mercante. Eu fui me preparando. E o namoro com ela, sempre pelas correspondências. E às vezes, quando eu conseguia pegar o ônibus da Pássaro Marrom nas férias, me encontrar com ela em Lorena. O primeiro grande amor da minha vida, a moça que cantava no rádio, Marina. 2 anos depois, chegou de novo minhas férias. Chegaram as férias. Chegou aquela data, 2 anos depois, e eu todo empolgado. Entrei no ônibus da Pássaro Marrom, 19 anos, destino Lorena. E quando eu cheguei na rodoviária, meus primos não estavam, só a minha tia Helena. Percebi que ela não fez a mesma festa. E gozado, nem sequer preparou para mim a torta de berinjela, meu prato predileto quando nós chegamos em casa. Encontrei lá os meus primos, que me abraçaram, mas não foram tão receptivos quanto das outras vezes. Que foi, tia? Eu tenho que te dar uma notícia que não é nada boa. Já foi, tia. Você acredita? Vou ter que te contar. Acredita o quê, tia? Eu andando aqui por Lorena, eu vi a Marina, sua namorada, aos beijos e abraços com o outro rapaz. Mentira, tia. Eu sabia que você ia ficar assim. Seus primos também ficaram chateados. Aquilo foi como, sabe, colocar um punhal no meu peito. Tanto que doeu, sangrou. Aquilo foi como se colocasse um punhal no meu peito. Eu não acreditava. A Marina fez isso comigo, tia. Fez. A minha vontade, sabe, era sair dali e ir atrás da primeira amiga da Marina e começar também a namorá-la numa espécie de vingança. Aquele primeiro desejo que bateu foi da vingança. Mas eu fiz mais.
Eu fui até a casa da Marina. E quando ela veio me receber no portão, saiu correndo para vir me dar um abraço. Eu falei, não vem com falsidade, não. Falsidade, não. Que foi, Neilo? Minha tia viu tudo. Viu o quê? Te viu, Marina, de beijos e abraços com outro rapaz. Taylor, sua tia, ela não viu isso, ela confundiu. Ela só pode estar doida, maluca. Não fala assim da minha tia. Ela é como se fosse uma mãe pra mim. Ela me preza e considera muito. A mãe da Marina, Dona Hilda, saiu. O que foi? Tá aqui. Eu tô terminando, Dona Hilda, com a sua filha. Sua filha me traiu. Ô, rapaz, não fala assim da minha filha. Eu nunca vi ninguém tão apaixonado por você como ela. Você tá louco? A minha tia viu, Dona Hilda. Sua tia não viu nada. Adeus. Nunca mais. Nunca mais me procure. Nunca mais. Tia, amanhã eu vou embora. Faz bem, né? Faz bem. No dia seguinte arrumei as minhas malas. Comprei a passagem da Pássaro Marrom. Minha tia foi me levar até a rodoviária. Meus primos não foram. Fiquei aguardando a chegada do ônibus. Enquanto eu esperava o ônibus, veio a Marina. Não é possível. A Marina com a mãe. A Dona Hilda. Não é possível. Que foi, Marina? Já conversamos. Neilo. E ela foi se ajoelhando na rodoviária. Neilo, não adianta pedir perdão, não. Não adianta pedir perdão, não, Marina. Não é perdão. Eu tô aqui de joelhos pra pedir pra tua tia que tá diante de você, pra ela confessar que é uma mentira. Tudo que ela falou é uma mentira. Eu tô aqui implorando a Deus pra ela contar a verdade agora. Ô, Neila, que foi, tia? Neila, a tua mãe tá extremamente preocupada. Ela quer que você consiga entrar pra Marinha Mercante, Neila. É só você e ela. Sua mãe pediu que eu inventasse isso. Tia, só... Sua mãe tá preocupada, tem medo que você não consiga entrar na Marinha Mercante. Levanta, Marina. Tá explicado agora, Neilo? Tá explicado, mas... eu disse pra você não me procurar nunca mais, eu não te procuraria nunca mais, então... envergonhado. Vai ser assim. Entrei no ônibus. E quando o ônibus partiu, eu vi que todos ficaram chorando na rodoviária. E eu fui chorando aquela viagem inteira. Fiz os exames da EFON. Consegui entrar para a Marinha Mercante, já como oficial. Para orgulho da minha mãe, ganhei crachá de boné de oficial da Marinha Mercante. Não toquei no assunto com a minha mãe, embora a minha tia tivesse telefonado para ela, mas ela também não teve coragem de tocar no assunto comigo. Mais 2 anos se passaram, e quando eu soube que a Marina se casaria, não suportei. Voltei a Lorena. Provoquei um encontro com ela.
Marina. Oi, Nero. Você ainda gosta de mim? Gosto. Então não se case. Não faça isso. Eu não consigo te esquecer, Marina. Não posso, Nero. Causar essa decepção pro meu noivo, pra minha família, pros familiares dele, Nero. É tarde demais. Tarde demais. E foi de novo a viagem triste de Lorena até o Rio. Ela se casou. Eu, como marinheiro da Marinha Mercante, conheci uma moça uruguaia, com ela me casei. Mas felicidade mesmo, nunca mais. Tive meus filhos. Nossa, foi muito feliz para mim ter ganho meus filhos. E o tempo passou. 30 anos se passaram. Numa volta minha, depois de ter ido a Nova York pela Marinha, entrei no meu e-mail e recebi um comunicado do primo Theo. É com muito pesar que eu comunico o falecimento da Marinha. Meu Deus, como doeu essa notícia, como doeu. Não é uma questão de ter ficado preso ao passado. É uma questão de amor verdadeiro. E é isso que eu quero que as pessoas comentem. Jamais traí a minha mulher. Tive 3 filhos maravilhosos com ela. Mas eu nunca esqueci o meu primeiro amor. Nunca esqueci. E eu acho que nunca perdoei de verdade a minha tia e a minha mãe pelo que elas fizeram. E aí se eu pergunto, será que é um pecado? Uma vez que a minha tia já faleceu, a minha mãe também já faleceu, e eu nunca as perdoei. Será que levo comigo esse pecado? Mas toda vez que alguém põe a rodar uma música de Glenn Miller, eu fecho os meus olhos e sinto ainda as mãos suaves, leves da Marina naquela dança comigo. A nossa música. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta triste sobre a flor. Teu nome sem meus lábios irei chamando onde for. Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor. Implora por teus carinhos, só um pouquinho do teu amor.